Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu, num vídeo anterior, estava falando sobre este livro, certo? Nós publicamos aqui, Eugenia e Outras Desgraças. Lá eu dou uma certa contextualização, mesmo de maneira mais espontânea, sobre toda a questão da eugenia. O que é eugenia, como é que a gente está lidando hoje em dia com essas questões. E está muito pungente isso, ultimamente, justamente por causa das decisões do STF e assim por diante. E aí eu comecei falando sobre o capítulo 5º aqui desse livro. O livro está lá também na nossa livraria, para quem quer adquirir e tudo mais, certo? Sobretudo, deixar muito claro, ninguém está querendo aqui surfar numa situação que é periclitante, que é realmente muito difícil. Vamos aproveitar isso para divulgar o livro que nós publicamos. Na verdade, sobretudo, o que nós queremos é mostrar. Primeiro, prestar um serviço a você que está participando aqui, vendo as atividades da Sociedade Chesterton Brasil, alguns esclarecimentos a partir do Chesterton sobre essa questão. Né? Esse é um serviço que está aberto aqui, você está assistindo sem pagar nada por isso, essa aula aqui. E se alguém gostaria de ter uma bibliografia para aprofundar isso, ao lado de outras, né, dependendo do campo de abordagem que eu queira abordar o tema, uma delas é este livro publicado pela Sociedade Chesterton Brasil, certo? Mas é isso. Rodrigo, meu amigo comprou, vou pedir emprestado para ele. Ótimo, peça emprestado para o seu amigo, se ele já comprou, se tem outra pessoa que pode emprestar para você, assim por diante. Sobretudo, nosso principal objetivo aqui é ajudar as pessoas a pensarem e aprenderem com o Chesterton. Os livros são um suporte natural para isso, tá? Então, e claramente, os livros não são de graça, os livros não se publicam de graça, tá? Mas é isso, se alguém tem interesse, o livro também está à disposição na livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Bom, aqui está, nós começamos falando sobre a visão que o Chesterton fala que muitas vezes era dos homens endinheirados do seu tempo e também a visão, acredito que das pessoas. Acho que endinheirado não é bem a palavra. Eu acho que hoje em dia existe um grupo de pessoas que estão em determinadas situações que não se enxergam. Por exemplo, né? Muitas pessoas vão tentar justificar a questão do aborto, que é parte desse processo eugênico, de seleção de quem nasce, quem não nasce, como é que nasce. Muitas pessoas vão falar do aborto sempre com argumentos quase que humanitários. Ou é o remédio para uma pessoa que sofreu, né, a atroz violência de um estupro e como resultado dessa violência se vê grávida. Ou então a solução para uma mulher que está no estado de miserabilização, não pode arcar com o sustento de mais um filho, ou mesmo que não tenha os meios materiais para se sustentar de maneira saudável durante uma gestação. Ou então a questão, né, de algum sofrimento psíquico muito severo causado a uma mãe que sabe que vai ter um filho numa condição incapacitante, ou mesmo que vai morrer logo depois, muito provavelmente, do nascimento, como a questão do anencéfalo. Aliás, a questão do anencéfalo nem faz parte da discussão, porque já foi aprovado em outro momento, certo? Pelo mesmo STF, que curiosamente vem sendo, né, um instrumento para levar avante de maneira eficaz pautas que muitas vezes são procrastinadas pelo parlamento. Né? Então tem sido essa prática comum, habitual, certo? Então, isso. E é claro, Chesterton olha para esses argumentos, no fundo é isso, trazendo para nós uma visão que muitas vezes é colocada à nossa frente, que é de como resolver o problema das pessoas que estão aí tendo filhos e que não deveriam ou que não poderiam ter filhos. E ele percebe, a primeira coisa que ele joga na cara é o seguinte: o que deveria de fato estar na cabeça daquela pessoa que vê aquela situação é que a vida daquele que tem uma situação difícil, uma situação periclitante, poderia ser melhor se eu comprasse a briga, né, de ajudar essa pessoa a ser mais feliz. E aí é que a porca torce o rabo para todo mundo. Porque independente se é pró-vida, se é contra a vida, se é de direita, se é de esquerda, todo mundo, né, sente um real aperto no peito quando o assunto é sair da sua comodidade
botar a mão no bolso, ou pior do que isso, gastar o seu tempo e ter que aproximar a sua vida da vida de pessoas que sofrem, para ajudar, então, a amainar o sofrimento que faz parte, entre outras coisas, do sofrimento que poderia impedir, sim, ou tornar muito sofrível o processo dessa pessoa acolher mais um filho, mais uma gestação e assim por diante. Quem é que quer, de fato, se aproximar? Quem é que quer, não, muitas pessoas querem, mas quem é que sabe lidar com a situação, por exemplo, de lidar com o trauma de alguém que sofreu, né, o que sofre uma mulher que foi violentada? Quem é que considera confortável se aproximar de situações onde as pessoas faltam o básico e você muitas vezes não tem os meios que você gostaria para ajudar, né? E muitas vezes é isso, o seu papel é o papel de tentar ajudar com alguma coisa, ou mesmo de ser presença. Mas todas essas são situações que desafiam a pessoa que não está sofrendo, a pessoa que está numa situação mais confortável e assim por diante. Então, na verdade, o que Chesterton nos traz é o seguinte: gente, é difícil mesmo ajudar as pessoas em qualquer situação de fragilidade. E quando nós falamos das pessoas que muitas vezes são levadas ou que se indica a elas que se procure alguma solução eugênica como o aborto, geralmente essas pessoas estão em sofrimentos que são desafiadores para qualquer um que queira ajudá-las. E esse realismo é fundamental, porque senão essas questões acabam claramente se tornando chavões políticos ideológicos. Aí você tem o chavão político ideológico do cara da direita, o chavão político ideológico do cara da esquerda, mas muitas vezes nenhum dos dois estão necessariamente preocupados, comprometidos em ajudarem as pessoas concretas. Ou seja, é o problema de ver o outro como um problema e não como uma pessoa. Bom, isso do outro vídeo, quem quiser pode acompanhar. E aqui agora, continuando onde paramos lá, Chesterton vai dizer que isto seja verdade, que na raiz o eugenista seja o empregador, há uma legião de provas em todos os lados. Porém, essas são forçosamente heterogêneas, em muitos casos negativas. A mais enorme é, num sentido, a mais negativa, que ninguém parece capaz de imaginar que o industrialismo capitalista sendo sacrificado a qualquer outro objeto. Tá? Que aqui, bom, ele vai continuar. A força de um curioso e recorrente deslize mental, tão irritante quanto um tique no relógio, as pessoas perdem de vista a coisa vital e se focam na coisa vil. As condições modernas são consideradas como fixas, ainda que a palavra mesma, moderna, implica serem elas fugidias. Ou seja, justamente isso. Justamente quando nós falamos das condições modernas, nós estamos considerando que houveram condições antigas. Então nós estamos falando justamente da constatação de uma passagem de coisas, de estados de coisas diferentes. As condições modernas, as velhas ideias são consideradas impossíveis, ainda que sua antiguidade mesma prove serem permanentes. Ou seja, as velhas ideias inviáveis continuam hoje, que mostram que elas têm mais perenidade, elas não foram superadas. Alguns anos atrás, umas quantas senhoras fizeram uma petição para que se elevassem as plataformas de nossas gigantescas estações de trens, pois isto seria mais conveniente às saias do tipo Robin. Jamais lhe ocorreu passarem a usar saias de gente mais ajuizada. Ainda menos lhes ocorreu que, comparada com todas as modas feminis, se esvoaçaram e silvaram sobre a plataforma. A estação de St. Pancras, a esta altura, é já tão histórica quanto a Catedral de São Pedro. Eu poderia encher este livro inteiro com exemplos da suposição tão universal quanto inconsciente de que a vida e o sexo devem ser regidos pelas leis dos negócios ou industrialismo, e não vice-versa. Exemplo de todas as revistas, romances e jornais. Para me fazer breve e reconhecível, a guisa de exemplo, tomo um caso de certo jornal, mais ou menos eugênico, que jaz aberto à minha frente. Jornal que ainda traz na testa o alardear e a vanglória de ser peculiarmente um órgão da democracia em revolta. A isto um homem escreve para dizer que o alastramento da indigência
não será freado jamais até que tenhamos instruídos as classes inferiores nos métodos usados pelas classes abastadas para impedir a procriação. O homem teve a horrenda espirituosidade de assinar sua carta como esperançosa. Bem, há certamente muitos métodos pelos quais a gente abastada evita a procriação. Um deles é o que se costumava chamar amizade platônica, até ela encontrarem um outro nome no Old Bailey. Tribunal, o que é o Old Bailey que ele está falando aqui? É um tribunal criminal que fica numa rua do mesmo nome. Não suponho que o esperançoso cavalheiro queira isso, mas alguns de nós creem que ele, de fato, quer o aborto, algo quase igualmente abominável. Este, porém, não é o ponto curioso. O ponto curioso é que o tal esperançoso conclui a carta dizendo: quando as pessoas têm famílias grandes e salários pequenos, não apenas existe uma alta taxa de mortalidade infantil, como os que sobrevivem até a idade adulta são muitas vezes atarantados e enfraquecidos, porque foram obrigados a dividir a renda familiar por um tempo com os que morreram cedo. Haveria menos infelicidade se houvesse menos crianças indesejadas. Há de se observar estar aqui suposto que os salários pequenos e a renda desesperadamente compartilhada são os pontos fixos, como a noite e o dia, as condições mesmas da vida humana. Comparados a eles, o casamento e a maternidade são luxos, coisas a serem modificadas para que se adequem ao mercado e ao salário. Há crianças indesejadas, mas indesejadas por quem? O tal homem não quer realmente dizer que os seus pais não as querem ter? Quer dizer que os empregadores não lhes querem dar salários apropriados. Sem dúvida, se você lhe disser cara a cara, você defende salários baixos, ele diria, não. Mas não estou a falar cá neste capítulo sobre o efeito que teria sobre tais mentes modernas um interrogatório a que elas não se submetem. Estou a falar de como funcionam suas mentes, os ímpetos e cacoetes instintivos de seus pensamentos, as coisas por eles pressupostas, sob os argumentos e a direção, a qual vagamente pressentem que está indo o mundo. E sem rodeios, o ímpeto de suas mentes é dizer à criança que ela não é querida, assim como é o ímpeto da minha mente dizer ao explorador capitalista que ele não é querido. A maternidade, pensam eles, em uma infância completa, e a beleza de irmãos e irmãs são coisas boas à vista, mas não tão boas quanto um salário ruim. Pessoal, eu fico por aqui, certo? Porque aqui ele vai seguir o argumento, mas eu vou focar nisso aqui e deixo vocês em boa parte com as próprias palavras do Chesterton. O que o Chesterton está dizendo em outras palavras? Tá? Existem vários grupos, eu não vou entrar aqui, porque daqui a pouquinho vamos já começar a chamar isso de teoria da conspiração e não sei o que mais, mas existem, eu acho que, poxa vida, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho sobre os bastidores do mundo comercial, político, das grandes elites mundiais, já ouviu falar de mais de um caso onde esses grupos humanos e o governo, ou as pessoas do governo da vez que estavam lá, foram coniventes com ações que claramente visavam o aumento de lucro a preço da saúde, da vida ou da segurança das pessoas. Tá? Então, se você e eu consideramos razoável, ou mesmo possível quase no campo da probabilidade, tá, de que isso acontece volta e meia, nós temos que considerar tudo aquilo que já nos alertaram sobre a questão do que se faz comercialmente com políticas eugenistas ou mesmo com políticas pró-abortistas. Nós sabemos que existe hoje em dia, nos países em que é legalizada essa prática, uma verdadeira indústria que gira em torno desse negócio. Assim também como existe todo um estilo de vida de um determinado grupo e toda uma série de um planejamento político de outro determinado grupo que não quer ter que lidar com as dificuldades que existem na ideia de um pagamento mais generoso, de uma remuneração mais ampla, ou ainda pior, de que as pessoas como indivíduos livres possam empreender negócios que deem certo para empregar um número maior de pessoas. Claro, isso é um problemão. Problemão sob dois aspectos. Primeiro, proteger realmente os reais direitos dos trabalhadores.
não vamos ser românticos, o mito do bom patrão, certo? Como se todo o investidor, como se todo o empreendedor fosse um pobre coitadinho que só pensa no bem da comunidade nacional e da economia geral e assim por diante. A gente sabe que tem gente muito escusa e que realmente quer patrolar os outros para ter mais lucro. Ao mesmo tempo que sim, tem que haver uma atuação do Estado para proteger as pessoas que estão numa relação de fragilidade maior com o sujeito que emprega. Existe também uma necessidade de criar políticas onde a sociedade prospere. Tá? E claro que isso é um jogo de equilíbrio muito difícil. E é evidente, o que é o meio mais fácil de você conseguir passar uma visão aonde o seu partido ou a sua visão ideológica foi bem sucedida? É realmente passar por cima do sujeito, certo? Para que então, passando por cima do sujeito, você resolva os problemas e as pessoas não andem na rua mais vendo os problemas por aí. Problemas, leiam-se, pessoas. Tá? É muito mais fácil você então começar, como por exemplo, alguns países que resolveram o problema da síndrome de Down eliminando as pessoas com síndrome de Down. Então, esses países não têm mais esse problema, porque agora eles simplesmente não deixam mais nascer pessoas com essa deficiência. Tá? Então, o que o Chester está nos colocando é isso. Existem grupos humanos que estão colocando sim, existem grupos sociais que estão colocando sim, certas coisas como prazer, comodidade, não responsabilidade pela própria vida sexual, certo? Ou então a sensação de sucesso na administração da coisa pública acima da vida das pessoas. Não tem outro nome para isso, certo? Me importa mais todos esses objetivos, que necessariamente não são desonestos por si só, do que a vida das pessoas. Ou mesmo, como por exemplo, a gente ouve de maneira muito clara, um exemplo que me vem à cabeça muito rapidamente é o seguinte: muitas vezes aquilo que nós chamamos de educação sexual nas escolas, né, nossas escolas, nossos meios de educação pública, eles foram, na verdade, um ensino dos métodos e técnicas contraceptivas. Ninguém ensina para os jovens consistentemente de que a interação sexual entre duas pessoas envolve ônus psíquico, envolve ônus mesmo, né, questões relacionadas, certo, ao envolvimento e complicação das estruturas sociais da pessoa, e que vai envolver um apego a uma prática que, se eu não sou indicado com uma temperança, ou seja, se eu não coloco temperança na minha vida afetiva sexual, quando eu não tiver à mão algum meio, né, contraceptivo, eu vou correr o risco igual de poder, né, gerar uma pessoa sem ter a capacidade de arcar com a responsabilidade sobre ela. Porque eu não tenho força moral para resistir ao impulso. Porque, afinal de contas, nunca ninguém me ensinou a ter essa força moral, nunca ninguém me ensinou quais eram os motivos razoáveis de eu ter uma sexualidade saudável, né, integrada com todos os aspectos da minha personalidade. Ninguém me ensinou que sexo não é diversão, certo? Apesar de poder ser divertido quando está dentro do contexto moral. Tá? Ninguém me ensinou isso. Só me ensinaram como eram certos métodos e técnicas para evitar ter filhos. Tá? Quando se dá todo esse quadro, evidentemente, e quando as pessoas não querem arcar com a responsabilidade de educar os jovens assim, porque educar os jovens para isso demanda por coerência eu também viver esse tipo de coisa, onde existe uma maioria de uma sociedade que não quer admitir que existe uma necessidade de temperança e de ordem de lei natural nessa matéria, é evidente que quando eu tenho todo esse quadro, né, a sequência natural do processo de toda a liberalização sexual e assim por diante, que é esse processo que nós acompanhamos todo ao longo da segunda metade do século XX e chega até nós agora também, o processo natural será logo demandar a eliminação das pessoas que nos lembram que toda a ação, né, da interação sexual entre duas pessoas sempre compreende um aspecto de responsabilidade que, no fundo, nos lembra que o sexo existe para acontecer entre um homem e uma mulher casados. Tá?
suma da ópera, vamos dizer assim. Está bem? Então, esses são pequenos elementos de reflexão que nos vêm a partir da leitura de Chesterton. Eu recomendo vivamente a leitura do livro para vocês, assim também como de outros escritos de Chesterton que estão presentes na internet afora. Tá? Aqui ele também vai falar da questão da vida, a questão da família, a questão, né, da vida familiar, da vida de casal, da beleza do matrimônio e assim por diante, que é o aspecto positivo de toda essa nossa conversa. Porque, no fundo, é até um pouco anticlimático ter que tratar de uma questão tão triste como a questão do aborto. É muito má negócio, e é o que eu pretendo fazer aqui depois dessa nossa conversa, nos próximos vídeos, para tratar da questão positiva. Né? A questão positiva é outra coisa. O que é a questão positiva dessa matéria? O valor do matrimônio, o valor dos filhos, o bem dos irmãos, como o Chesterton já falou aqui, e assim por diante. Mais do que falar sobre a feiura do aborto ou da eugenia, nós temos que começar a educar as pessoas para o bem inestimável, que é ter uma família conforme o desígnio próprio da natureza humana. Está bem? Ficamos por aqui. Desejo a todos uma ótima leitura. Não deixem de curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com quem você sabe que também se interessa por esse tema, além também, né, de ver todas as promoções e livros que estão presentes lá na livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.